Senhor Deus, dá-nos um verdadeiro comportamento em espírito, em verdade na Tua presença. Que todos que têm entrado aqui saibam que têm entrado num lugar que é humilde, simples na verdade, porém dedicado a Ti, dedicado para adoração ao Senhor. Nós não damos valor propriamente na coisa material. Se estivéssemos sob um teto de ouro, de prata ou de brilhante, isso não faria de nós 1 milímetro mais do que aquilo que somos, efêmeros e passageiros, sujeitos a estarmos podres dentro de 24 horas. Estamos debaixo de um telhado simples e humilde. Na verdade, enfrentando as mesmas circunstâncias. Porém, crendo que estamos diante da Tua face, do Deus vivo. Como o Senhor estava na manjedoura, e 3 homens, 3 pastores, por divina revelação, encontraram com o Senhor ali. Nós também possamos ter um encontro com o Senhor, na Tua palavra aqui nesta noite, e que as dúvidas sejam sanadas, e que todos nós demos um passo, Senhor, mas na fé, de fé em fé, de glória em glória, na perfeição, ó Pai. Naturalmente temos visitantes, que o Senhor se compadeça deles, nas suas necessidades físicas, materiais e, acima de tudo, espirituais. Que ninguém saia daqui sem se arrepender de seus pecados, sem ser salvo, ó Pai, sem se converter ao Senhor, porque a hora está muito próxima, quando não se ouvirá mais a palavra do Senhor, como ela é. A porta se fechará e tudo será tarde, Senhor. Todos os gritos, os uivos, aqueles desesperos, ó Pai. Misericórdia, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha de encontro com aquela semente eleita. O Senhor foi de encontro com a mulher samaritana quando ela foi buscar água. Em nome de Jesus Cristo, passa um sangue na nossa mente, o sangue de Jesus. Apaga todos os maus pensamentos, más intenções que porventura chegaram aqui. Nós repreendemos, ó Deus, pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero não falar tanto. O importante é que cada pessoa que tenha entrado aqui tome Deus em sua palavra. Não vimos aqui para ouvir um sermão eloquente, muito sábio. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, porque é dela que nós necessitamos. Eles dizem que a maior dificuldade da tradução do original para o grego foi justamente a linguagem simples que Jesus usou, o dialeto que ele usou. Ele falou uma linguagem muito simples, muito humilde. Então, essa foi a maior dificuldade que eles tiveram na tradução. E hoje não tem versão da Bíblia que chega mais, corrigindo. Mas ela é suficiente no seu original. E o original dela é numa linguagem simples. Graças a Deus, não é? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existem as águas que não se acabam aqui, sim, há um rio que corre sem parar. Senhor Deus, mais uma vez voltamos a falar contigo em oração, pedindo ao Senhor para vivificar esta palavra em nossos corações, e que de cada coração possa fluir este rio de águas vivas, sair toda enxurrada do mundo, que está formada de uma vida imunda, impura se houver, de pecados, de vícios, de contaminação, de poluição espiritual. As grandes águas das grandes cidades estão poluídas, não podem ser tomadas como um tipo perfeito do que está acontecendo com a humanidade. Não há água limpa que possa fluir na fala de um homem natural. Tudo está com a mentira em todas as partes da vida. Tudo está perdido, portanto. O mundo tem virado uma estopa inflamada para ser consumido com a energia atômica. Isso está profetizado nas Escrituras. Isto é assim, diz o Senhor. Quantas mulheres que hoje estão andando de cabeças erguidas, como quem não tem dar satisfação a ninguém. Quantos homens, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós não desejamos isto para ninguém, ó Pai. Isso nós não queremos que aconteça com quem quer que seja, como disse São Pedro, que mesmo o Senhor não quer, mas infelizmente o homem tem preferido assim. Senhor, nós te agradecemos porque temos encontrado o esconderijo. E antes que isto aconteça, o Senhor levará todos os fiéis que estiverem vivos aqui na terra, juntamente com aqueles que serão ressuscitados sob a voz do arcanjo, para as bodas do Cordeiro, enquanto essa terra será incendiada, depois de sofrer tantas pragas e coisas terríveis. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que todos se sintam abrigados, porque diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ó Deus, abriga cada alma que está aqui. Mocinhas, mocinhos, crianças, senhoras, varões, todos que desejam estar neste abrigo seguro, seguros em tuas mãos fortes e portentosas, abrigados, ó Deus, sob tua palavra, possam sentir-se seguros nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas, amados, vamos voltar a nossa atenção para o grande dia da festa. Então vamos deixar os danos, vamos deixar as pragas que estão por vir e vamos pensar aqui um pouquinho no grande dia da festa e o que foi oferecido no grande dia da festa, no último grande dia da festa. Dá a entender, sim, que aquela festa, como era estabelecida por Deus, e tinha de fato em símbolo verdadeiro, todas as festas do Velho Testamento tinham os seus símbolos. Parece que Deus aceitou aquela pela última vez. Daquele dia em diante, o que Deus disse através de Isaías deveria se cumprir. As suas festas em torno de Deus, festas tradicionais da lei, se tornaram em cansaço. Agora, irmãos, que os sacerdotes tinham os símbolos nas suas mãos, eles tinham o Velho Testamento completo de símbolos que deveriam se cumprir em Jesus Cristo. Mas quando o cumprimento dos símbolos chegaram, eles preferiram ficar com os símbolos, com a sombra, do que aceitarem o cumprimento daqueles símbolos. Seria como que o seu marido, estando fora e prometendo voltar tal dia, quando chegasse, você preferisse apenas a sua sombra e nunca o recebesse, nunca o abraçasse, se contentasse apenas com sua sombra lá no solo. Assim ficaram os judeus. Assim ficaram os sacerdotes, os teólogos do dia. Eles preferiram ficar com a sombra como sábado. Sábado quer dizer descanso. E quando Jesus, que é o sábado personificado, veio cumprir aquilo dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles preferiram ficar com a sombra, com o símbolo, e mataram por causa do sábado. Perseguiram a Jesus, a ponto de dizerem assim: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Agora vocês vejam, irmãos, Deus nos enviou um profeta revelando todos estes símbolos do Velho Testamento, mostrando tudo, esses tipos do Velho Testamento. Nada do Velho Testamento ficou escrito a não ser para nós, disse São Paulo, para aviso nosso. Você vê o casamento de Acabe com Jezabel, lá no Velho Testamento, milhares de anos atrás. Bom, isso é apenas um fato histórico da Bíblia,
É uma coisa que aconteceu lá com a vida de Israel, que teve um rei chamado Acabe, e que casou-se com uma mulher chamada Jezabel, a única mulher na Bíblia que pintou as suas unhas e passou antimônio ao redor dos seus olhos, e foi chamada de prostituta e feiticeira. Mas o que tem a ver nós com isto? Isso deveria se cumprir agora em pleno século XX. E o profeta diz: vocês, irmãs pentecostais, estão cansadas de ouvirem isto nas Escrituras. Agora, aquilo é um tipo desta igreja que tem se associado ao mundo. Acabe foi traspassado por uma seta. Foi Israel quem escolheu. Foi Israel que aceitou. Os anciãos de Israel aceitaram. Os pregadores de Israel aceitaram. Tinham grandes pregadores, tinham grandes profetas. E todos eles falavam bem daquilo. Um que mostrou que aquilo estava errado foi parar no calabouço. Mas vamos pensar aqui. Quando os símbolos se cumprem, eles preferem ficar com os símbolos. A unção do óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Mas eu quero nesta noite que esse símbolo se torne realidade em cada vida aqui. A extrema unção, a unção quando está morrendo, a unção quando está enfermo, a unção para isto, a unção para aquilo, é um símbolo, mas você não deve se descansar no símbolo, você deve buscar a realidade daquilo, o real, aquilo que o óleo tipifica. Ele é símbolo do Espírito Santo. E Jesus, no último dia da festa, se pôs de pé e falou numa linguagem que nenhum teólogo daquele dia pôde entender. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beber de um homem, já houvera dito: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Depois disse: vem a mim e beba. Anás, Caifás, as primeiras damas não beberam dele. Mas aqui está, em São João 4, uma mulher que houvera tido 5 maridos e agora tinha o 6º marido. Foi buscar água no poço de Jacó. E quando ela chegou no poço naquele dia, lá estava um homem assentado à margem do poço, cansado do caminho. Aleluia! Ela era muito linda, naturalmente. E quem sabe ela pensou: talvez vou ouvir uma proposta agora. Esse peregrino deve fazer alguma proposta para mim. Na verdade, ele fez uma proposta para ela, diferente das demais que ela tinha ouvido durante toda a sua vida. Aleluia! Foi a voz mais diferente. Ele pediu para ela: dá-me de beber. Ela disse, através da tradição que ela conhecia: ora, um homem, uma mulher, você veja, ela só podia apanhar água depois que todas as famílias apanhassem. Ela não tinha direito de trabalhar numa repartição. Ela não tinha direito nenhum porque ela era uma mulher de vida ilícita. E ela não podia nem ir naquele poço buscar água com as famílias. Ela tinha que ir separada, sozinha. Porque caso contrário ela morreria. E homem algum podia falar com ela na rua.
Como sendo tu judeu, me pedes água, sendo eu uma mulher samaritana? Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, você me pediria de beber. Como você não tem um balde para buscar? Você não tem com que tirar? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor. Ela o chamou de Senhor. E Salomão disse que de 1000 ele não encontrou uma. Oh, irmãos, esta é a era em que esse Espírito tem sido derramado sobre a terra. O espírito suicida tem caído sobre a terra. Mas não vem o suicídio coletivo que está havendo através do fumo, do álcool. Estamos postos aqui para combatermos o pecado até as suas raízes. E vocês, mulheres, que têm tomado da água da vida, aleluia, são pedras raras. Cascalho se encontra em qualquer lugar, mas diamante é difícil de ser encontrado. Por um lado, ela é um vaso de imundícia, uma cuspideira pública. Mas por outro lado, ela é um vaso de honra. É uma mãe, é uma esposa. Por outro lado, ela é um tipo da noiva de Cristo. Ela é um tipo da igreja de Jesus. A mulher é o tipo da igreja. E onde foi que Jesus buscou esses tipos? Eu disse, se Caifás tivesse que escolher a moça para ser a mãe de Jesus, em certo teria que ser a Miss Jerusalém. E era mais bela. Mas quem escolheu a mãe de Jesus foi o próprio pai dele. Foi o Espírito Santo. E onde ele foi buscar? Onde ele foi buscar? Seríamos cegos para estarmos buscando Deus em altas camadas. Veja sempre onde Deus atuou e de que maneira e através de quem. A mulher samaritana era na verdade uma perdida. Disse-lhe a mulher: Senhor. Quando Caifás, sendo um doutor em teologia, sendo um sumo sacerdote, disse Belzebu, uma prostituta disse Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Por isso que Jesus lançou em seus rostos: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, Senhor. Naturalmente falou com a boca cheia, já com a alma sentindo algo diferente, coisa que ela nunca tinha sentido em sua vida. Somente carne, somente sensações carnais. Mas agora ela estava tendo uma emoção diferente em seu coração, em sua alma, porque ela estava ouvindo coisa diferente. A fé vem pelo ouvir. E você está nesta noite aqui para ouvir coisa diferente do que você está acostumado a ouvir. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. De fato é fundo mesmo. Fundo, porém cheio, transbordante. Onde, pois, tens a água viva? Onde tens? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ali estava um tipo.
Estava um tipo, e ali estava o cumprimento daquele tipo. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Aleluia. Sacie sua sede de Deus. Se há um rio é porque é uma fonte. Você, quando estiver à margem de um rio, você se lembra disto. Há uma fonte que alimenta este rio, que sustenta este rio, dia e noite, noite e dia, meses e anos, centenas e centenas de anos. Muito antes de você nascer, aquela água já estava correndo. Muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não cremos num Deus histórico e conto de carochinha. Estamos crendo num Deus que corre em nossas veias, que irriga as nossas veias, como irrigou as veias de Emanuel, do Senhor Jesus Cristo. Deus conosco, Deus em você, irrigando a sua alma, saciando a sua sede, tirando toda a ansiedade, toda insegurança, toda dúvida, toda incerteza. Esse ritualismo religioso, a pessoa vai na igreja e volta para o velho moinho da mesma forma, vai e volta do mesmo jeito, depois tem a mesma sede, mas aquele que bebe desta água, Jesus falou disto, falando do Espírito Santo, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Não é somente de um homem à parte, não é do pastor, não é de um sumo sacerdote, mas é de você. O que interessa agora é Cristo em você. Isto aqui é importante, é Cristo em você. É você saciar a sua sede. E de que maneira isto poderia acontecer? Eles dirão que esta mensagem é falsa. Como diziam de Jesus, é Belzebu. Mas a meretriz disse: Senhor, Senhor, Senhor. Eles não podiam chamar a ninguém de Senhor a não ser o profeta, a não ser Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, novamente, agora já desejou. Senhor, que diálogo diferente. Quem olhasse de longe diria: o homem já está conquistando lá a mulher. Sim, estava mesmo. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Senhor, dá-me dessa água. Se você ainda não bebeu, peça agora ao Senhor, aí no seu coração. Ele está aqui, Ele é o mesmo. Você não pode vê-lo com seus olhos naturais, mas se você crê em sua palavra, você dirá agora em seu coração: Senhor, dá-me dessa água. Eu creio, Senhor, eu creio. Aleluia. Então está aqui: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu estou farta de denominações. Ela tinha passado por vários maridos. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aleluia. Deus gosta da pessoa sincera. Deus gosta da pessoa que não mente. O profeta disse: eu prefiro passar o dia com um bêbado do que um dia com um mentiroso. Não tenho marido.
Sim, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Veja só com quem ela estava falando, com quem conhecia toda a vida dela. Você pode enganar a homens, mas a Cristo não. A Deus você não enganará. Um dia você vai ter que encará-lo face a face. E as pessoas que não suportam a sua palavra, a sua mensagem, a sua doutrina, vão suportar a sua face? A face de Deus é inferno para as pessoas que rejeitam sua palavra. Essa mensagem é um inferno, é intolerável para as pessoas que não querem Deus, que querem viver na estrada larga, se vestirem, se portarem como bem entendem. Você poderá resistir a Deus muitas vezes, mas um dia você o resistirá pela última vez. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela pôde ver: vejo que és profeta. Graças a Deus que um dia, olhando essa mensagem, eu pude dizer: Senhor, vejo que isso é de um profeta mesmo. Aleluia! Bem-aventurado aquele que tem os seus olhos abertos. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem. Veja só, ninguém dava tempo para aquela mulher, mas Jesus deu um tempo para ela. Teve tempo para dialogar com ela. Deu-lhe satisfação. Você diz: ninguém me ama. Quer dizer que o amor de Jesus não te satisfaz? Você canta depois: eu amo, porque primeiro ele me amou. Então o diálogo continuou, e ele dando-lhe satisfação: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui é um segredo. Irmãos, eu não vejo na Bíblia nenhuma vez era para Jesus dizer: ô serpente, raça de víbora, você é uma prostituta, vá-te embora. Ele não fez isso com ela. Ele disse: sepulcros caiados, hipócritas. Mas eu não vejo Jesus dizendo para uma meretriz: serpente, raça de víbora. O profeta disse: por que tem você de condenar a quem já está condenado? A pobre já tem suficiente contra si. O prazer que ela tem não é outro senão que satisfaz sua alma, seu lenitivo: pintar suas unhas, pintar seus olhos, sair sumariamente vestida, sendo cobiçada. O prazer dela, a felicidade dela está nisto. É o lenitivo que ela tem. Mas quando se trata de religiosos que querem adorar a Deus, que se dizem cristãos e se portam desta maneira, Jesus disse para eles: serpentes e raça de víboras. E João diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está na raiz das árvores. Jesus nunca foi atrás dos perdidos para condená-los, mas foi justamente aos religiosos. Se você é um religioso nesta noite e você não está na palavra de Deus, fique sabendo: Deus está zangado com você. Mas ali ele estava oferecendo um diálogo, e ele sabia em que terreno ele estava malhando, trabalhando. Ele sabia que ali havia uma semente, que quando a luz batesse ali, quando a água caísse ali, ela brotaria.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, falando com os samaritanos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela disse: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela sabia da sua primeira vinda. Nós sabemos que a sua primeira vinda está no passado, qualquer meretriz sabe. Mas agora eu pergunto: quem sabe que ele está vindo pela segunda vez? Amém? Eu sei que o Rei dos Reis vem. Eu sei que o Senhor dos Senhores, aleluia, ele não virá mais para sofrer, para ser crucificado, para dizer para elas: vai, não peques mais. Não, ele não será um Cristo cuspido, esbofeteado, pisado como a palavra tem sido pisada pelos credos e pelos dogmas denominacionais. Eles pisam com seus cravos dogmáticos e cravejam esta palavra e crucificam esta palavra. Mas é justamente com esta palavra crucificada que eu tenho encontrado a minha salvação. Você tem encontrado a sua salvação. Esse povo tem encontrado o refúgio para se esconder de todas as pragas e do juízo eterno. Quem se esconderá de Deus? Quem se esconderá da morte? Quem se esconderá do juízo? Eu sei. Vamos dizer? Eu sei que o Cristo vem. Cristo vem buscar sua igreja. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus disse-lhe: eu o sou. Ele se manifestará somente com aqueles que têm bebido da água que Ele deu. Esta água é o Espírito Santo. Eu sou o que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou ali a sua bagagem, sua vasilha de buscar água que não saciava a sede para sempre, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, é uma igreja. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E no grande dia, o grande dia da festa, ele se pôs no meio do povo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Falando do Espírito Santo. Eu ainda tenho um outro tipo. Não sei se eu deveria continuar. E poderia tomar muito mais tempo. É a rocha no deserto.
Mas nós vamos deixar. Eu vou parar aqui. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Mais uma vez. Você, naturalmente, tem ouvido de bom grado, porque você não veio aqui obrigada. Obrigado. Se você veio obrigado, você naturalmente ouve de mau grado. Mas se você veio espontaneamente, por prazer, por gosto de ouvir a palavra de Deus, você naturalmente terá uma experiência diferente na sua vida. Cristo já falou tudo sobre sua vida, em poucas palavras. Vejo que tu és profeta. O espírito de profecia está aqui. Possivelmente haveriam entre nós pessoas que desejam deixar suas vidas imundas, pecaminosas. Basta, chega de pecar. Tem se envergonhado do pecado e querem manifestar-se diante de Deus como penitentes, pecadores penitentes, arrependidos, buscando perdão de seus pecados. Pode ter sido você a pior mulher do mundo, o pior homem do mundo. Se você bebe desta água, da água da vida, oh, quantas pessoas santinhas que irão para o inferno e quantas que foram perdidas irão para os céus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A congregação de Jesus era composta de gente dessa natureza, a ponto dos sacerdotes dizerem: vejo a gentinha que o acompanha. Veja se tem algum príncipe no meio deles. Eles não sabiam que o próprio Jesus era um príncipe. Príncipe dos príncipes. Aleluia. Eles não conheciam o príncipe da casa de Davi. E mais do que príncipe, rei dos reis, senhor dos senhores. É nesta hora que você pode receber muita bênção. Uma pequena fagulha de Deus cair como uma faísca no seu coração e determinar todo o seu destino como uma nova criatura. É numa hora desta, quando a pessoa encara com respeito, com solenidade, com reverência, que Deus atenta para ela. Pode cair nesse instante um raio de luz no seu coração e você dissipará todas as trevas, todas as dúvidas sairão da sua mente. Você deixará de ser aquela mulher ansiosa, fatigada, inconsolada, frustrada, derrotada, porque não obteve sucesso no mundo. Não há paz na sua alma. Deus estaria chamando alguma semente predestinada hoje. Haveria um encontro dele com ela nesta noite. Se você encara este momento com respeito, com reverência, se você fecha os seus olhos e diz: Senhor, dá-me de beber. Pode descer uma água fria, fresca, na sua alma assolada, sedenta. Senhor, dá-me de beber. No silêncio poderá haver um discernimento no seu coração. No silêncio, sob reverência, um coração voltado para os céus, poderá haver um grande discernimento de sua situação, de sua posição. Nesta hora poderá vir também a sua cura, a cura do seu corpo também. Se você crê que Ele está aqui, se você crê que Ele está aqui nesta hora, pela sua palavra, pelo seu Espírito, se você crê, Ele poderá estar realizando as maiores coisas nesse instante.
neste silêncio, foi calado que ele deu o maior testemunho. Foi em silêncio perante Pilatos. Foi em silêncio diante dos seus acusadores. Senhor, dá-me de beber. Senhor, eu não quero mais essa rotina na minha vida. Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura. Senhor, sendo uma nova criatura, todos os meus problemas se tornam simplesmente em degraus para me subir na fé, Senhor. Todas as minhas dificuldades não servirão nada mais, nada menos de degraus para me subir na fé, crescer na fé. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, as dificuldades servem apenas de degraus para ela subir mais na fé, crescer mais na fé. Mesmo a doença, que pode ser agora explodida, espatifada, anulada pela virtude do Senhor Jesus, que está aqui para dizer: sai enfermidade, sai doença maligna, sai doença de Satanás, desse corpo enfermo, sai toda obra do mal, todo instinto pecaminoso, todo desejo de adultério, de prostituição, de vícios, sai pelo poder de Deus. Aleluia. Amém, amém. Que o Senhor se compadeça dos que choram arrependidos e clamam pela salvação. Se a sua alma também tem se explodido em fé, aleluia, aleluia, graças ao Senhor, aleluia. Oh, quantas pessoas vão desejar uma oportunidade dessa naquele dia, e esse culto vai ser reproduzido na vista delas, e elas próprias vão se verem assentadas neste culto aqui. Quantas pessoas que assistiram culto nesses tabernáculos em Goiânia aqui vão se verem naquelas noites poderosas. Graças a Deus, glória a Jesus. Quantos estão alegres? Graças a Deus. Mais vale uma alma do que o mundo todo. Deus mandou pregar sobre essa água, e eu já vi o resultado vindicado, graças ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Vale mais uma alma do que o mundo todo. Você poderá dizer: mas Jesus parou essa noite só por causa de mim? Ele parou ali só por causa da samaritana. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Deus te esforça, Deus te ajuda a receber desse Espírito em porção dobrada. O Espírito de Deus, a água da vida, se envia porque é uma fonte, falando da água que flui, do Espírito Santo que flui de sua vida. O mundo todo não pode conter o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus cabe em você. Aleluias! O mundo é pequeno para o Espírito de Deus, ele é infinito, mas ele cabe dentro de seu coração. Ele se torna pequeno, humilde, a ponto de morar em um homem como eu, fraco como eu, débil como você. Deus habita num coração humilde. Deus, sendo tão grande, veio habitar num corpo nascido numa manjedoura. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Deus se humilhando, se fazendo homem, para que o homem se fizesse Deus, para que esse fosse o corpo dele. O infinito todo não comporta Deus, no entanto ele está no seu coraçãozinho tão pequeno.
Um coração que antes cabia tanto mal, hoje está limpo pelo Espírito Santo, habitando tanto amor, tanta paz, tanta fé, tanta virtude, temperança, paciência, piedade. Deus morando em você, pela sua natureza, seus atributos. Fiquemos de pé, irmãos. Dá-me de beber, Senhor. Aleluias. Aleluias. Essa irmãzinha, como Sansão, Senhor, somente uma vez mais. Graças a Deus. Aleluias. Você dirá, mas Jesus parou só por causa de mim? Ele parou no poço de Jacó por causa da samaritana. Graças a Deus. Senhor, a igreja está de mãos dadas. Isto quer dizer que estamos unidos numa só fé, num só Espírito, e que esta vida tenha nesse instante a sua saúde restaurada. Os distúrbios nesta vida seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. Eu não posso fazer nada mais, Senhor, do que interceder. Só Tu podes libertá-lo. Diga, Senhor, dá-me de beber. Dá-me de beber, dá-me dessa libertação. Aleluia. Senhor, dá-me de beber. Dá-me desta libertação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, guarda os Teus filhos durante esta semana e todos os dias. Aleluias. Em seus trabalhos, em suas viagens, na entrada e na saída, na subida e na descida, nos negócios e em todas as partes, Senhor. No lar, nas dores, nas doenças, tenham todos fé para vencer, ó Deus. Dá-lhes força, ânimo e coragem, Senhor. Dá de beber a este povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder. Amém, Deus vivo. Amém. O Senhor vos conceda paz. Faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos salve e vos guarde. Amém.